Olá pessoal, sejam bem-vindos, mais um episódio do podcast da Mil Floripa. E hoje é um dia bem especial, sou eu que vou apresentar e vocês já sabem como é que é. Aqui a gente vai contar histórias e inspirar pessoas. Hoje eu tenho dois convidados que eu já vou chamar eles para se apresentarem. É o Rodrigo. Tudo bom, galera? Sou o Rodrigo, amigo de muitos anos do Vitor, né? Então vim aqui representar, ajudar ele nessa entrevista legal, bem bacana, vai ser com o Rafael. E já vamos apresentar o Rafael para vocês saberem o que a gente vai conversar hoje nesse podcast sensacional. Show. E como meu colega já adiantou, nosso convidado ele é pré-candidato a vereador pelo Partido Novo aqui em Florianópolis. Ele se chama Rafael e eu vou deixar ele se apresentar aqui para vocês. Obrigado pessoal. Meu nome é Rafael, né? Sou pré-candidato a vereador pelo Novo, mas antes disso também sou psicólogo, sou professor, sou terapeuta cognitivo-comportamental, professor da UFSC, né? E tenho entrado aí nesse meio político há um tempo, alguns anos, porque tinha que fazer, né? Tinha uma hora aquela história, né? Se não for a gente, quem? Se não for agora, quando, né? Então a gente tem eu decidi essa missão de deixar a minha contribuição para a política também. E é justamente essa parte que me fez querer conversar aqui hoje com você, né? Uhum. É uma coisa muito diferente. A gente tem um professor universitário que tem uma visão diferente da ideologia que às vezes domina esse ambiente. Sim. E justamente por esse desafio que a gente quer ouvir um pouquinho da tua história, né? Legal. Primeiramente, como você quis se tornar professor universitário, se você sempre teve esse posicionamento. Uhum. E posteriormente eu quero saber quando veio essa vocação política. Se tu puder compartilhar um pouquinho com a gente. Então, o meu desejo de entrar na universidade, eu sou psicólogo, como eu falei, sou terapeuta, mas o meu grande sonho na infância era ser escritor. Eu queria ser escritor. Eu gostava da ideia de ser um intelectual, alguém que ganha a vida pensando, criando histórias. Queria ser um escritor de ficção, né? E aquilo tomou a minha vida durante muito tempo. E eu fui crescendo, né? Era um leitor assim, muito voraz, gostava muito de ler. E eu sou filho único, eu acho que talvez os livros tenham sido meus irmãos mais velhos, assim, de companhia mesmo. E aí, quando cheguei numa certa idade, percebi que a universidade seria um lugar interessante para exercitar essa vocação que eu acreditava que tinha de pensar e de criar histórias, né? Então, eu fui me preparando para isso. Por um lado, eu me formei em psicologia, que de certa maneira é uma maneira também de conhecer histórias, né? E fui me envolvendo também com a escrita. A princípio eu fui dramaturgo, tive várias peças montadas, né? E roteirista, né? Comecei a trabalhar com propaganda também, era roteirista de publicitário. E eu fui me envolvendo, então minha vida, vamos dizer assim, profissional acabou bifurcando. Por um lado eu era terapeuta cognitivo-comportamental, e por outro, esse lado das histórias. Quando eu escolhi entrar para a academia, escolhi o lado das histórias para me desenvolver. E aí fiz mestrado, doutorado na Unicamp. Então, vamos dizer assim, para ser um professor de direito, eu realmente cruzei um caminho bem diferente, assim, né? Conturbado, eu imagino, né? Mas você conseguiu. É isso que a gente vai descobrir hoje. Hoje nós vamos descobrir. Essa é a pergunta que não quer calar. E aí, quando eu estava ali em 2013, eu acho que foi uma virada para o Brasil inteiro, provavelmente para vocês também, de alguma forma, quando aconteceram aquelas manifestações de rua. Até ali eu gostava muito de política. Eu gostava de ler sobre política, principalmente noticiário. Eu acreditava que sabia sobre política, mas no fim das contas eu percebi em 2013, ou seja, não faz tanto tempo assim, que eu precisava me aprofundar. Então eu comecei a ler livros livros que a gente pode chamar, né, de forma rasa de direita, de autores como Mises, como Friedman, como Bastiat, autores que traziam uma visão de mundo que durante todo o período escolar a gente nem sonhava, né? A gente, neoliberal era um xingamento que veio do ensino médio para a universidade, né? Então, assim, nesse momento eu percebi que eu era um liberal de direita.
Quando eu comecei a ler, Sim. comecei a ver, não, cara, eu acredito nisso, eu acredito no livre mercado, eu acredito na liberdade individual, eu acredito na descentralização de poder. Eu sou um liberal de direita. Mas nessa época tu já estavas na universidade como professor já? Não, eu era pós-graduando, Entendi. dava aulas também, ministrava aulas em algumas escolas, na própria universidade tinha aqueles estágios docentes. Mas uma coisa de mim, assim, eu nunca me escondi. Eu achava que era um dever, eu acho que é um dever de cada um, principalmente daqueles que investiram um pouco mais em si, investiram um pouco mais na sua intelectualidade, na sua capacidade. Se você sabe quem você você tem quase que uma obrigação, não diria uma obrigação, que seria uma contradição para um liberal, mas você tem quase uma obrigação de falar a verdade. E uma coisa que eu tenho dito, falar a verdade de forma firme e ponderada. Você pode ser firme, pode ser ponderado. Você não precisa ser um lacrador. Sim. Né? Porque o lacrador, no fim das contas, ele está escondendo uma certa dificuldade ou uma certa fragilidade nas ideias. E às vezes o formato e com que a pessoa se expressa faz desmerecer tudo aquilo que ele falou. Perfeito. E aí ele perde no argumento não por aquilo que ele apresentou, Perfeito. mas pela própria maneira como ele se expressou, né? É porque é um jogo, né? É um equilíbrio. Assim, lacrar, eu falo isso porque, como pré-candidato, eu tenho que postar muito, né? Postar sempre nas redes sociais. Né? Já me sigam aí, Rafael.ari, no Instagram. E aí, às vezes, eu percebo que as coisas que eu posto, que são positivas, que são as que acabam não tendo o mesmo alcance das críticas. O pessoal gosta da treta. O pessoal gosta de briga, treta né? É vida. Não, mas lacrar é tu querer ganhar no grito, né? Basicamente, lacrar é querer ganhar no grito. Isso, então, exato. Não necessariamente tem argumento em alguma coisa e... você tentar, por exemplo, desqualificar a pessoa e não a ideia da pessoa. Claro. Né? Porque eu acho que é isso, a ideia da pessoa é que tem que ser atacada, não as pessoas. Hoje é o que você mais vê, né? Sem dúvida. Não interessa a tua ideia. Ah, não, mas foi ele que falou, então já não tem mais valor nenhum. Acabou ali. Né? E aí, só para tentar finalizar, e daí, 2013 em diante, eu já estava ali para o doutorado, para terminar, e eu pensei, cara, eu vou pensando assim, falando essas coisas que eu falo, me expondo dessa maneira, não sei se eu vou conseguir entrar numa universidade, né? Daí eu fiz um concurso para substituto na UFSC em 2015, passei. Trabalhei, fiz o que eu tinha que fazer. As pessoas gostavam do meu trabalho, os alunos gostavam. Em 2018 teve concurso para efetivo. Vou fazer. Era o último concurso que eu ia fazer na vida. Depois daquele eu não ia mais fazer. Eu já tinha minha clínica, já trabalhava como terapeuta, eu ia fazer a minha vida como psicoterapeuta. Ia estar até ganhando mais, honestamente, do que eu ganho na UFSC. Mas, disse assim, vou fazer esse último concurso porque era uma coisa que eu... E aí passei. Mas nunca me escondi, nunca deixei de falar o que eu falo. Mas tem uma coisa, não sei se eu estou me adiantando, eu vou deixar vocês perguntarem e depois eu falo. Mas você continua com a clínica ou parou totalmente? Não, eu parei porque o meu concurso hoje é dedicação exclusiva. Você não já pode voltei, já pensei muitas vezes em não ter a dedicação para voltar, mas aí tem a questão da política que hoje toma um tempo razoável da minha vida, então eu não consigo fazer mais coisas do que eu estou fazendo nesse momento. E conta pro pessoal em qual parte da UFSC que hoje que tu leciona, só para... Então, como eu vim para essa segunda parte artística, de escritor, eu hoje leciono no Departamento de Artes da UFSC e com muito prazer, muito orgulho, eu digo a vocês assim, eu não tenho nenhuma dificuldade com alunos. Nenhuma. Esse era o meu objetivo com essa pergunta. Pois é, não tenho dificuldade nenhuma. Justamente mostrar que temos um professor que muitas vezes, né, vai discordar ali de uma maioria, creio eu, né, do teu setor. Mesmo assim está ministrando, fala que não tem dificuldade, vai lá, faz o seu trabalho. Porque o detalhe, como é que eu posso dizer isso? Eu tenho uma coisa minha, eu não falo de política em sala de aula. Boa. Zero. Eu não sou pago pelo contribuinte, pelo pagador de impostos. Eu não sou pago pelo pagador de impostos para falar de política. Isso aí. Né? Eu pago para dar aula. Para dar aula. E é isso que eu faço. Eu dou aula. Então, o aluno que chega um pouco ressabiado, porque, obviamente, tem uma fama, né? O professor, ele vai ganhando fama ali no curso. O aluno que chega meio assim, aos poucos vai quebrando o gelo.
Aos poucos vai... Mas porque uma dúvida que eu tenho, já que tu é das humanas, Sim. que tradicionalmente tem um público mais progressista, Sim. mais de esquerda. Sim. Os alunos refletem essa realidade ou é uma minoria que reflete e que são mais barulhentas? Né? Eu acredito que o corpo docente dos professores talvez tenham uma visão um pouco mais de esquerda, às vezes, nessa área de humanas, eu não sei dizer, por isso que eu estou perguntando. Né? Mas e os alunos? Tá. É realmente isso ou eles só ficam mais quietos? Quem tem uma visão diferente só fica quieto? A gente pode fazer uma leitura global da universidade. Obviamente que tem centros, né? O Departamento de Artes fica no Centro de Comunicação e Expressão, que é o CCE, e tem centros que são mais à esquerda e centros mais à direita. É só você observar a última greve. Enquanto o CTC e Saúde não pararam, praticamente, o pessoal do CFH e do CCE parou uma boa parte. Não todo mundo. Eu fiz engenharia na UFSC, Sim. Né? Então eu fui do CTC. Então, Cara, era todo mundo liberal. 99% liberal, Exatamente. o pessoal focado em empresa privada, ganhar dinheiro, trabalhar. Assim, então a leitura é da seguinte maneira. Tem essa área que é mais, vamos chamar assim, a grosso modo, mais à direita, outra parte mais à esquerda. Facilita também o entendimento. Facilita, a parte à direita é maioria. Se eu contar um por um, tem mais professores de direita, mais alunos de direita. Problema, não participam da vida política da universidade. São pouco ativos. Pouco não, quase nada. Eu entendo o motivo, eles querem estudar, os alunos entram, querem estudar, sair, trabalhar e viver a sua vida. Tem alunos no lado esquerdo que são profissionais. Né? Presidente de DCE, que é presidente há 3, 4 anos, ou seja, o tempo de terminar um curso não faz o menor sentido. Não termina o curso. Não termina o curso. Fica passa 10 anos. 10 anos na faculdade. E temos um reitor muito fraco, o pior reitor da história da UFSC, que simplesmente aceitou a alunocracia como um modo de governo. Quem manda são os alunos de extrema esquerda. Eles mandam na universidade. Eles dizem qual resolução... Mesmo sendo minoria. Mesmo sendo minoria. E mesmo quando perdem. Porque como aconteceu. Votação DCE, os alunos não queriam paralisar o calendário porque estavam tendo aula na saúde, no CTC, e aí foram lá votar. E aí fizeram, né, esse esforço, que para eles é um esforço, Sim. E eu entendo, porque é muito chato. Eles fazem votação ao vivo, em vez de eletrônica, para dificultar. Cara, se vocês vissem a quantidade de mensagem que eu recebi de alunos dos campi do interior reclamando que não tem participação, que querem continuar estudando, é um negócio bizarro. E as votações, quando tem muitos alunos envolvidos, é um ambiente conturbado, como tu falou, né? Eu já presenciei também. Para quem não sabe, eu sou formado na UFSC em Educação Física. E no meu tempo, essa batalha política não era tão forte assim. Sim. Então, na minha visão, a minha turma predominava um pensamento mais liberal, mais tranquilo, mas também muito individualista, não queria se envolver, né? Sim. Então, por isso que talvez, não que sejam maioria, mas por isso que eles acabam tendo essa voz, porque eles se organizam para ir lá e ter representação. Esse é o fato. Barulho, Ninguém tem representação do outro lado, e aí reclamam quando as coisas acontecem. Né? Mas a gente entende toda a dificuldade que tem por trás disso. Mas especificamente essa votação que aconteceu na UFSC com os alunos, eles ainda ficaram postergando para a galera desistir, né? Isso, eles eu vi algumas eles viram publicações, todos os métodos que assim de guerrilha mesmo, assim, foram levou até meia-noite, 1 da manhã para votar, para esvaziar. Sim. Mesmo aí usaram métodos levantando, como chama, por ficha, que é uma coisa bizonha, assim, entendeu? A UFSC tem um método de votação eletrônico, assim, já pronto, entendeu? Todas as votações que a gente faz para diretor, é tudo por um método. Por que não usa? Põe lá tua matrícula, tem que fazer toda uma certificação. Eu lembro. Vota, acabou. Né? E aí você vai ter a participação e democracia real. Acho que a gente se perdeu do ponto aí do inicial, mas a gente vai chegar lá. Não, mas a conversa ela vai fluindo, né? Esse é o objetivo aqui. Não tem que ficar tão preso ao termo, né? E a gente acaba puxando. Inclusive, eu vou retomar até lá para a sala de aula, que daí é uma curiosidade minha. Sim. Tu vai lá, assim, com vários professores, focado em dar aula. Que é o que a gente gosta, né? Que é o que a gente busca, na verdade, quando a gente acaba levantando essa questão da doutrinação.
Não, a gente é pago para dar aula. Mas os próprios alunos te instigam ou flui normal, tranquilo? Não, o máximo que tem é isso. É um aluno que chega, que eu sinto que tem um pouco de tensão ali. Rapidamente eu quebro essa tensão. Maravilha. Com tranquilidade e trabalho. Conteúdo, né? Conteúdo. Atenção aos problemas individuais de cada aluno. Então eu tenho muito essa postura de... Talvez isso tenha até... Pensando agora, né? Primeira vez que eu penso nisso. Venho até da minha formação em psicologia, assim, claro. né? De tentar observar, você está com uma dificuldade de quê? O que é que está acontecendo? Qual é a tua trava? E isso gera nos alunos uma boa resposta, assim. Inclusive, olha que curioso. A turma que se formou no ano passado em artes cênicas me deu de presente, porque foi um presente para mim, o nome de turma. O nome de turma olha que foi legal, pô, mas é algo... Muito forte, foi para mim. Com certeza. Foi um prêmio para mim muito grande. Querendo ou não, tu representa a turma daquele ano. Exatamente. O curso de artes, né? Pra então sempre. é sensacional, Pra sensacional. sempre. Não sabia disso, não. E aí, isso me mostrou que o trabalho sério, o trabalho decente, olhando nos olhos dos alunos, faz uma diferença. E os professores, e aí é que os alunos eu entendo. O aluno que quer entrar na universidade, quer sair sem confusão, eu entendo. A pessoa quer trabalhar, quer viver a vida dela, e esse grupinho organizado de extrema esquerda, ele fica ali exatamente nessa falha, dominando a universidade, que é como ele está hoje. Mas os professores, às vezes, me dá um pouco de tristeza, assim. Porque, por exemplo, dentro de artes cênicas são 12 professores, certo? Eu sei, não vou dizer os nomes, obviamente, Claro. que 5 votaram em mim na última eleição, quando eu fui candidato a deputado estadual. Mas eles ficam em silêncio. Desse trabalho que eu tenho feito, como a gente até conversou aqui fora do ar, o meu principal missão não é só na política, a minha principal missão é cultural. Eu quero que as pessoas que eu possa atingir tenham menos medo de se dizer de direita. Elas não precisam ter medo. Elas podem conversar. Afinal, não é crime nenhum. Não é crime, por enquanto. Não é crime nenhum. E elas podem conversar, elas podem ter diferenças, continuar amigos. Isso... É que a rede social acho que fomenta muito esse problema, né? Sim. Mas eu e o Rodrigo, nós trabalhamos com o público, nós temos diversos amigos que têm visões opostas e, cara, isso aí nunca é levantado, nunca se torna um problema. Compreende? Compreendo. A gente consegue trabalhar, a gente consegue ter conversa, a gente consegue rir. Cara, não precisa também daquele embate todo tempo. Você não pode, né? não precisa Não, com politizar certeza. a tua vida inteira. Não, com Politizar certeza a tua vida inteira é empobrecer a tua vida. Porque as pessoas não são preto no branco. As pessoas têm nuances, entendeu? E às vezes, isso aí até o Rodrigo já falou pra mim, não sei se ele vai lembrar. O outro lado tem ideias boas. Talvez não uma boa execução, tal, ou a gente pode questionar. Boas intenções, mas tem boas, né? Boas intenções. Boas Tem intenções. pautas com boas Intenções, intenções, né? exatamente, São isso. pautas que realmente apelam, são pautas às vezes bonitas, mas é que tu vê que na execução não flui muito bem. Sim. Mas não dá pra dizer também que o outro lado nada presta. Um exemplo básico é o seguinte, como eles lidam com a questão do preço, formação de preço, que é uma coisa super técnica, chata e tal. No fundo... Só um minutinho. Tranquilo. O que a maioria das pessoas queriam é maior número de produtos por um preço mais barato. É óbvio, todo mundo aqui quer pagar menos por qualquer coisa. Não interessa se você é de direita, de esquerda, todo mundo quer pagar menos. Todo mundo quer pagar menos. Isso é natural do ser humano. Agora, como a gente faz para pagar menos? Aí a direita vem com um papo explicando a formação do preço, demanda, oferta, né? Tudo isso. Livre mercado. Livre mercado. Quando há escassez, o preço aumenta para proteger da escassez. Olha o papo que a gente tem que... Né? O que o cara de esquerda fala, geralmente? Não, isso aí é o empresário roubando você. O ideal mesmo era congelar os preços. Cara, e a gente sabe o que acontece quando congela preço. A Argentina tá aí para provar. Não, e eu brinco lá na Viva loja. Milei. Eu brinco lá na loja é o seguinte: tu aumentou o preço? Não, não aumentei, eu só repassei. Porque eu não aumento nada, eu só aumento se veio do fornecedor com reajuste. Sim. Então eu sou um dos últimos, o último é o consumidor final. Sim. Mas eu sempre falo, por mim, quanto mais barato, mais eu vendo, pô. Pra que eu vou querer aumentar? Não, isso, quem sabe, tu tem uma loja, né, de produtos. Então, além daqui fazer parte do Grupo 1000,
né, eu componho também uma empresa familiar, que é no mercado público, varejista. Sim. É um empório de produtos coloniais e tal. E a gente sente, né, a diferença quando algo dá um salto de valor muito intenso. O caso da cachaça agora, né, com a nova substituição tributária. O próprio arroz, feijão, nos últimos tempos, desde a pandemia, que a gente fala da pandemia, acha que faz muito tempo. Cara, não faz. Foi logo aqui Foi atrás. 2022 ali, a última Exato. parte A gente dela, não se né? recuperou ainda. Né? E, não, perfeito. Então, a gente vê a diferença assim no poder de compra que diminuiu. Sim, total. Pô, hoje eu tenho feijão a 25 quilos, dependendo do feijão. Caramba. Né? Então, é bem complicado. Não, mas o pós-pandemia é um novo mundo, né? É um novo mundo. Eu ia dizer que é um novo mundo. Tem o pré-pandemia e pós-pandemia. Mudou tudo. Mudou valores, mudou percepção, mudou muita coisa, né? Além da academia, né, que eu tenho. Sim. Também tenho agência de viagens e é visível. Sim. Passagens aéreas Europa. Bem comum. Todo mundo adora ir para a Europa. Pré-pandemia, R$2.000 ida e de volta. Pós-pandemia, não existe nada por menos de R$3.500. 3.500 é uma Isso promoção. já é promoção. Tá barato. Já é um preço... Grande promoção, né? Beleza, existem técnicas, né? Mas não é essa a questão. Né? Mas preço Depois me médio, ensina, preço depois me médio ensina. normal, R$4.000, R$4.500. Isso é um preço médio bom. Já é um preço bom. Promoção é R$3.800. E aí você vê inflação, que é outra questão. Inflação é uma coisa já estudada, já tem técnica para falar de inflação. A esquerda, infelizmente, ela usa, no geral, um discurso muito populista para tratar de coisas muito importantes, porque a inflação, por exemplo, é uma das piores coisas para os mais pobres. Sempre para os mais Ser pobres. mais pobre sempre... O mais rico, assim, ou super rico, vamos dizer assim, ele dá um jeito, ele consegue, ele cria o jeito de proteger o patrimônio dele, vai para fora, vai põe em outro país. Os mais E pobres... ele faz muito dinheiro, geralmente muito rico, né? Exato, Então, o exato. pobre e a classe média acabam sofrendo mais. Classe né? média quase não existe mais. É. Uma coisa que as pessoas perguntam assim, pô, vamos taxar os mais ricos, né? Essa ideia que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Aí eu falo, beleza, o que tu supõe que sejam os mais ricos? 1% da população. Aí é que eu falo, beleza. O que tu supõe que sejam... Quanto tu acha que tu tem que ganhar para estar entre 1% da população de Santa Catarina, que é um dos estados mais ricos do Brasil? Chuta? 5 mil. O pessoal... 5 mil reais. É, exato. Às vezes o pessoal chega lá na loja e Cara, é uma loja de 30 e poucos metros quadrados. É pequena. O grande empresário... Cara, eu não sou um grande empresário. Realmente, eu dou emprego para 3 pessoas, Sim. sustenta a minha família, sustenta a família do meu tio, que é um dos sócios, né? É um lugar muito bom. Mas, assim... Sim, tu é Ninguém tá rico. Os 70% dos empresários são esses Claro, ninguém tá empresários. rico. Exatamente. E aí- 70% dos empresários são pequenos, micro e pequenas empresas. E são quem né? sustenta o Brasil com seus impostos. Pagando os impostos que sustentam as classes, vamos dizer assim, abastadas do funcionalismo público, por exemplo. Eu sempre falo que o maior salário que sai da minha loja é para o governo. Sim, é o O sócio. que eu pago de imposto, eu jamais tiramos para ninguém ali dentro. Isso é muito triste. Né? E o problema não é pagar imposto, é saber que o recurso é mal utilizado. Eu sei que é clichê, eu sei que todos Não, falam isso. mas é isso mesmo. Mas é isso que dói na hora de você pagar o imposto, né? Saber que todo o esforço está ali e vai ser Ô, Vitor, mal gerido. Ontem, estou terminando as propostas, né, que a gente vai lançar. Legal. E aí eu fiz um grupo de pessoas que eu considero técnicas para... Então vai para lá, volta, vai, tá ficando muito legal. Uma das coisas que eu defendo, e eu defendo não de proposta de campanha, mas como a proposta da vida mesmo, é o seguinte, se tu tens... Desculpa perguntar, mas tu estudou em que escola? Na Universidade Federal Não, e antes. Colégio Bardal, particular. Particular. Tu? Cara, eu passei por vários, algumas particulares, outras públicas. Públicas, perfeito. Né? Então, eu estudei no Colégio Militar Feliciano Nunes Pires, na Trindade, mas também estudei no Geração e no Coque. Tá. Né? Mas era uma boa escola, né? Não, todas que eu passei porque boas. é diferente, é uma escola pública, mas é diferente, Isso, né? Isso, é Ela- diferente. Mas vou tentar exemplificar uma coisa que é extremamente importante e que as pessoas, às vezes, deixam de debater o ponto ideal. A gente fez um cálculo, eu peguei o orçamento de Florianópolis só para educação. Todo mundo aqui considera que a educação é uma coisa importante e essencial. mais importantes. Talvez a mais A importante. mais importante. Porque assim, se tu te alimenta bem e tem uma boa educação, o resto são contingências da tua personalidade ou do que acontece no teu entorno. Mas aí tu já está com
A saída já é muito boa. Bom, no orçamento de Florianópolis, na melhor das hipóteses, porque tem, e eu vou explicar depois, cada aluno em Florianópolis custa aos pagadores de impostos R$ 2.100 por mês, na hipótese mais benéfica para o Estado, tá? Mais conservadora mais possível. Conservadora, boa. R$ 2.100. Todo mundo sabe que com R$ 2.100 eles poderiam estudar nas melhores Sim. melhores escolas. Nem o catarinense é R$ 2.100, né? A escola da minha filha não é R$ 2.100. E a qualidade da escola pública é muito ruim, desculpa, não tem nada a ver com os professores. Não. Tem muitos bons professores, bem formados, só que não tem o estímulo correto. Tentam fazer milagre às vezes. Tentam fazer milagre, não tem o estímulo correto. Porque qual é o estímulo, Vitor? Para quem trabalha mais? Quem trabalha mais e melhor tem que fazer o que tem que acontecer. Ser melhor remunerado. Tem que ganhar mais. Claro, com certeza. O que é que o funcionalismo público faz? Iguala todo mundo. E você trabalha o mínimo, trabalha o máximo. Não importa. Se você trabalhar o máximo, o que você vai ganhar é dor de cabeça no teu CPF. Sim. É isso. É que é um sistema que acaba não estimulando tu dar o teu melhor. O valor, né? O mérito. Eu não vou falar, né, mas eu tenho nomes para não comprometer, mas eu tenho um amigo que trabalha numa empresa pública. Uhum. E aí ele fala, vocês tinham que ir para a empresa privada para ver o que é trabalhar mesmo, tal, sofrer. E aí ele critica muito assim, o funcionalismo público por esse ponto. E aí um dia perguntaram assim, tá, e por que tu tá aqui? Porque antes de tudo eu sou capitalista. Aqui é a melhor remuneração do que no setor privado. Óbvio. Claro, não é bom. Não sei, depois tu me fala quem é seu amigo, porque é exatamente assim que eu penso. Eu tô na universidade pública, primeiro, porque eu queria ser um intelectual. Segundo, porque ainda é o que paga melhor. Sim, dentro claro. Exato. Entendeu? Para professores, né? Para professores. Mas isso não significa que eu não tenha direito de querer modificar a estrutura e melhorar. Porque é isso que alguns colegas... se tu tá chateado... Na greve, né? Tu tá chateado com a universidade? Pede exoneração. Eu falei, eu tô trabalhando. Quem deveria pedir exoneração é quem tá de greve, que não tá querendo trabalhar pelo valor oferecido. Então, assim, são esses pontos que se você fala com firmeza e com ponderação... Tu não vai atingir todo mundo, mas alguém tu vai atingir. E sempre uma pessoa que atinja já é muita coisa. Então, assim, R$ 2.100 é inadmissível que a gente tenha a educação como a gente tem hoje. É inadmissível. Porque, assim, é uma grana... Qualquer escola particular. Qualquer escola particular. E por que a gente não usa a expertise das escolas particulares para melhorar a educação pública? É só ver a diferença, né? O PISA, né, que a gente utiliza. Escola particular e escola pública. São dois mundos completamente diferentes no Brasil. As escolas particulares no PISA estão junto com as dos Estados Unidos. As escolas públicas no PISA estão junto com os últimos lugares. Quer dizer, a gente está, em nome de quê, relegando o futuro das nossas crianças para não ter produtividade, para não conseguir fazer as coisas, porque é isso. São nesses primeiros anos que você ganha as ferramentas ideais para ser produtivo. Eu fico imaginando se liberassem, né? Tipo, não, beleza, não tem mais escola pública, você vai ganhar o auxílio para poder estudar numa escola particular. Ou seja, vai ser pago pelo Estado. Igual, vai ser pública, só que vai ser feita numa escola, né, particular. Daria até, inclusive, para baixar o custo das escolas particulares, inclusive. Sim. De alguma certa maneira, né, a gente vai ter que comportar muita gente. Sim. Que talvez não tenha ainda escola particular para comportar todo mundo. Isso. Mas, ao mesmo tempo, é um novo mercado. Sim. Né? Eu diria até que existem modelos intermediários que são bem interessantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe a Keep School. KIPP. Depois, quem quiser, olha na internet. E são modelos mais baratos e são modelos de extrema... E são escolas que só vão para bairros mais pobres. E é pública, não, quer dizer, não tem o custo, não é direto para quem usa, né, o Estado que paga, mas é um modelo extremamente eficaz. Por que a gente não usa um modelo desse? Vamos pegar as piores escolas do IDEB, em Florianópolis, e aplicar um modelo de parceria público-privada. Vamos ver o resultado. Vamos criar um índice municipal de educação para a gente comparar como as escolas estão indo. Sabe onde está acontecendo isso? Joinville. Tem lugar que já está testando. Não, e eu ia perguntar assim, tá, mas já tem lugar testando, disso, já tem lugar será testando. que... É. Olha só, não sabia que estavam testando.
Lá tem o índice municipal a parceria público-privada já tem, por exemplo, no Paraná, né, que deu aquela confusão, porque disseram que iam privatizar. Porque, engraçado, o foco nunca é o aluno. O foco nunca é a aprendizagem do aluno. O foco é sempre o sindicato. O sindicato é quem manda. Querendo ou não, fazendo isso, eles vão perder um pouco de poder, né? Um pouco? Tá, sei. Vão perder muito poder. Todo o poder, basicamente. É isso, ninguém quer, né? Não, mas quer. Enquanto eles perdem o controle da massa de manobra deles, não faz o menor sentido eles serem a favor disso aí. E aí até porque o objetivo deles não é que a educação seja melhor no final. Sim, e olha só. E os políticos, que são quem poderia fazer as mudanças, né? São aqueles que a gente coloca lá para fazer as mudanças. Onde é que estudam os filhos dos políticos? Isso aí é um negócio que o pessoal sempre levanta, né? Que a partir do momento que os políticos tivessem que usar essencialmente os serviços públicos oferecidos, né? Eles, consequentemente, dariam um jeito de melhorar, né? Onde estudam os filhos dos líderes sindicais? É verdade. Então, meu amigo, o que eles pensam? Meu filho está garantido. Sim. Agora o resto é política. Agora, mudando um pouquinho de assunto, que daí é uma curiosidade minha, eu realmente não sei como funciona. Tu é pré-candidato a vereador. Isso. Tá? Como é que funciona essa seleção no caso teu é o Partido Novo, né? Sim. Para realmente dizer, não, ele vai concorrer, ele não vai. É por popularidade, é pelo projeto que tá fazendo? Sim, boa pergunta. Não sei. Excelente. O Novo tem uma proposta de fazer processo seletivo, né, para os candidatos. Isso. E qual é a ideia? A ideia é a seguinte, o Novo é um partido de ideias, de programa, vamos dizer assim. A gente tem eu diria que hoje no Brasil você tem 2 partidos com representação que são partidos programáticos. O Novo e o PSOL. São os 2 extremos, né? Então a gente tem um programa. Ou seja, todos os nossos representantes eles têm que votar 90% das vezes dentro da mesma lógica. Por quê? Eles estão ali por causa das ideias e não porque é famoso ou por isso ou por aquilo. Sim. Então, o processo seletivo, o que ele tenta garantir? Na verdade, na última eleição para essa, a gente começou a chamar de processo formativo mais do que seletivo. É seletivo, mas ele acaba formando. Assim, você tem que pegar alguém que, por exemplo, está 70% alinhado e você completar aquilo ali com a formação, né? Então, a gente tem esse foco, assim, os valores do partido, ou seja, as ideias, os princípios são muito fortes. A formação, que é uma coisa que nos outros partidos a gente não vê, que é essa ideia de pegar, exatamente talvez pela falha, né? Um partido de esquerda não precisa formar mais ninguém, já está formado desde criança, entendeu? Então, na direita a gente tem que dizer, às vezes tu pensa nas coisas corretas, mas tu não sabe muito bem como organizar essas ideias, né? Então, e na fiscalização, se você observar, não tem nenhum representante do Novo envolvido com corrupção. Aqueles que botaram um pezinho fora já foram, não queremos vocês aqui. Então, esses 3 aspectos aí é que fazem, eu acho, o diferencial das nossas ideias do partido, assim, de ter um partido focado em ideias. É as ideias do partido. Se você não gosta, você vai votar, tem outros 30 e tantos para votar. Sim. Né? Então, até por isso que, outra pergunta minha é que às vezes tem divergências dentro do próprio Partido Novo, assim, normal. Que já acabaram sendo externados, tal, né? Famosas. Mas é justamente por isso, né? Por ter muitas ideias ali, compreendi. Eu queria só ver qual partido que expulsou o próprio fundador por causa das ideias e dos princípios. Qual partido que já expulsou seu próprio fundador? Isso mostra a resiliência dessas ideias, assim. E a previsão de vocês do Partido Novo aí, né, como é que tá para essas próximas eleições aí municipais? Eu acho que a gente tem uma grande chance de fazer 2 cadeiras. Assim. A gente realmente tem uma nominata completa e na outra eleição, por exemplo, eram possíveis 36 vagas. A gente foi com 12 e conseguimos uma vaga de uma vereadora. E nessa eleição a gente baixou o número, graças a Deus, né, para a gente não tropeçar em candidato, baixou para 24 possíveis. E a gente tem os 24. Então a gente vem bem forte para tentar conquistar essas 2 vagas e fazer, vai ser muito bonito. Mas eu acho legal agora também tu contar um pouco do que tu pretende, né? Se tu for eleito, pra gente saber também um pouquinho sobre você agora, no que vai acontecer daqui pra frente, né? Eu não posso falar em propostas ainda, claro. Mas eu acho que o meu foco, assim, como indivíduo, como cidadão de Florianópolis, é educação, de tentar realmente focar no aluno. Isso vai ser
podem contar com esse cidadão aqui para estar em cima, como eu tenho feito na UFSC, como eu tenho feito, inclusive, quando não queriam voltar às aulas, pode ir lá no meu Instagram e ver toda a minha história de luta para que as aulas voltassem, que era um absurdo, que o Brasil foi o último país a voltar às aulas. E também na greve não deixavam as pessoas entrarem. Não deixaram as pessoas entrarem, então essa é a principal bandeira que eu diria de forma que eu posso contribuir mais, né, como cidadão. Eu tenho a fiscalização também muito forte na minha raiz, assim, até por ser um novo raiz. Eu fui o primeiro presidente do partido aqui em Florianópolis. Legal. E a fiscalização é a principal função do legislador. O legislador, ele não é a principal função dele, né, fazer leis. Leis a gente já tem de monte. Aliás, eu estou fazendo um quadro, né, Rodrigo? Muito legal. O Rodrigo gostou, que chama Leis de Quinta. Toda quinta-feira eu ponho uma lei ridícula no meu Instagram. Leis de quinta categoria. Eu sabia. É muito bom. Vou começar a seguir. Na verdade, vou confessar, né? Eu tenho ali no WhatsApp, mas no Instagram eu comecei a seguir hoje de manhã. Então, vamos ver o que você acha. O Rodrigo mandou para mim. Vamos ver o que você acha. Vou conhecer ali o material depois. E aí, quer dizer, a quantidade de leis que a gente tem, assim, o Brasil é um dos países com mais leis, com a maior Constituição do mundo. Não tem necessidade de mais leis. O que precisa? Fiscalização e talvez, se eu conseguir revogar mais leis do que é melhor, né? do que fazer, é melhor. Exatamente o que fez o Milley no revogaço dele lá inicial. Perfeito, e tem aquela reflexão que é bem famosa, né? Que às vezes a gente tem muita lei para garantir as coisas, mas no final a lei acaba te regulamentando tanto que te deixa mais preso, óbvio, na verdade, né? Então tem que ter essa reflexão também, porque quanto mais leis, mais mecanismos tem para garantir que aquelas leis funcionem também. Quanto mais leis, menos pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo. Esses dias estavam tentando regulamentar o Uber de novo, a questão dos, né? Os transportes. Dessa vez o Uber ficou a favor. Por que o Uber ficou a favor? Algum interesse vai ter, com certeza. Mas é óbvio, o Uber é o dono do maior market share ali, ele é o dono do mercado. Sim, ele domina. Domina. A partir de agora, quanto mais regulamentação tiver, menos concorrência vai ter. Sim. Então, o liberal, vamos dizer assim, ele é um papel ingrato. Porque, assim, as pessoas dizem, o grande empresário é liberal. Não é. O grande empresário, ele é antiliberal, porque ele quer menos concorrência, certo? Então, a gente meio que fica entre a esquerda e os grandes conglomerados, vamos dizer assim, que querem menos concorrência. Então, essas regulamentações em excesso é para evitar concorrência para a Uber, vai encarecer o preço para o consumidor. E não vai ter nenhuma empresa capaz de entrar e baratear os preços. É simples. E isso serve para quase todas as lógicas nessa questão da quantidade de leis. E outra, né? Quanto mais lei, mais fiscalização, mais a ingerência do Estado você vai ter. Então, espaço para muita corrupção. Porque se algum burocrata decide como você tem que fazer o seu negócio andar, obviamente que esse burocrata também vai ter um poder ali de dizer, eu posso adiantar a tua licença se você... Enfim, isso acontece e a gente sabe que acontece. Mas é igual estava acontecendo agora dos personagens em academias que estavam fazendo a votação. Faz o menor sentido, né? Desculpa, eu tô por fora. Aquele do curso de educação física. E o Romário lá, que é o deputado federal. Aí, senador, desculpa, perdão. Baixinho é fera, pô. Baixinho era fera pra fazer gol, né? Porque na política... Mas conta aí, essa história é interessante. Eles estavam fazendo... Ele fez uma proposta lá pra ser votada para que os personagens não precisassem pagar pra dar personal nas academias. Não. E eu fiquei pensando assim, eu sou dono de academia e a questão não é... Cara, o espaço é meu. Claro. Como é que eu vou deixar alguém ganhar dinheiro no meu espaço sem cobrar nada por isso? Sim. Não, e eles queriam ter isso. Mas eles ainda vai estar em votação lá. Só que aí a maioria acabou não aceitando essa proposta inicial e acabou vindo uma proposta de ter um limite máximo de cobrança. Eu falei, mas o negócio é meu, a empresa é minha, eu cobro quanto eu quiser. Se eu cobrar muito e não tiver ninguém, azar é meu também. E outra, exato. Se você quer cobrar um absurdo, vão ter outras empresas, vão ter outras academias que vão aceitar, uma que vai dizer, aqui tu não precisa pagar nada, vai lotar de gente. Não, e pega outro detalhe, né? Ele não vai querer pagar, de repente, para dar o personal, mas vai querer que a água esteja quentinha lá no banheiro para tomar banho, que a manutenção das esteiras e dos equipamentos esteja em dia, essa parte ninguém enxerga. Que o ar-condicionado esteja 100%. E outra, né? Ele também vai estar utilizando o espaço ali
ocupando aquele ambiente. Cara... É que é simples, assim, a propriedade privada no Brasil é pouquíssimo respeitada. A gente não tem ainda uma tradição de... risco, né? Não tem uma tradição ainda de respeito à propriedade privada. E a propriedade privada é o principal fator de... O respeito à propriedade privada é o principal fator de enriquecimento dos países. Porque a pessoa que tem tranquilidade de saber que aquilo que é dela, ninguém vai... É dela, ela investe. Ela não fica buscando tesouro direto para guardar o dinheiro. Ela vai investir, porque isso aqui é meu, ninguém vai tirar. Então, eu vou fazer aqui no entorno isso daqui, vou fazer... E esse dinheiro vai crescendo, vai produzindo, né? Não existe soma zero na economia. Exato. Existe criação de valor. Quanto mais você cria valor, mais valor se cria. Bem, meus caros... Já se passaram 40 minutos. Sério? Já se passaram. Quando vai fluindo assim naturalmente, a gente pode ficar por horas, né, conversando. Sim. Mas para não se estender muito, para também ter uma próxima oportunidade, a gente pode marcar um novo encontro, um segundo episódio. Não, a gente pode fazer um segundo episódio quando já tiver com propostas, se tiver com tudo certo, e a gente pode conversar, e a gente pode conversar mais sobre suas propostas também. Obrigado. E eu vou deixar o Rodrigo perguntar aqui para ele se ele quer fazer alguma pergunta final, alguma observação. Não tem observação, eu quero desejar muito sucesso na tua trajetória, isso sim. Obrigado, Rodrigo. Eu sou liberal também, então não tem nada para esconder. Gosto de liberdade econômica, gosto de liberdade de expressão, principalmente, que hoje não está tão livre assim, né? Então eu desejo que pessoas como você tenham muito sucesso na frente e que a gente consiga melhorar o país, que o fundo, né, no fundo está todo mundo desejando isso, ninguém está desejando outra coisa. Está todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente, independente se tu é de esquerda, de direita, todo mundo deseja o melhor. Claro. Eu não conheço pessoas que desejam o pior, necessariamente, né? Então, Muito obrigado pelo convite e também desejo sucesso pro podcast, né? Vamos lá, né? Nosso projeto aqui está só começando, a gente vai trazer muito assunto variado, desde a prática de exercício físico até essa parte política, gestão. Aqui o objetivo é como a Laís botou pontualmente no podcast passado, né? Ouvir as histórias, inspirar as pessoas a começarem, que muitos querem começar a divulgar, às vezes, um conteúdo por hobby, às vezes para empreender mesmo, enfim, cada um sabe os seus objetivos, mas tem vergonha e tal, e a gente está botando aqui o nosso rosto, convidando você, agradecendo também a tua presença, né? Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, e acho que a gente encerra o nosso terceiro episódio por aqui. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal. Na próxima é com o Cadu.